Bom dia, pessoal. Esse bom dia foi horroroso, vou tentar novamente. Bom dia! Agora sim, agora dá para começar. Eu vou falar rapidamente com vocês, até umas 2 ou 2:30 da tarde, sobre a palestra que eu preparei, estou brincando, os próximos 15 minutinhos. Vou só ambientar o que a gente fez no livro, né? Quais foram os tópicos principais desse livro. E depois a gente vai abrir para o debate, vai abrir para, enfim, para perguntas. Eu queria também a participação do Daniel e do Bezerra aí ao longo dessa nossa fala. Bom, falando rapidamente do que... Opa, é para cá, né? A gente sempre trabalha com muita informação, né? A matéria-prima que o administrador trabalha é informação. Mas não é só o administrador. Se eu fosse falar para uma palestra de médicos, eu falaria também que a matéria-prima que os médicos trabalham é informação. E se fossem engenheiros, seria diferente? Se fosse jornalista, seria diferente? Se fosse um programador web, seria diferente? Então, o que a gente contextualiza hoje? Que a informação é a matéria-prima que gera e que move a nossa sociedade. Esse autor, Shapiro, que escreveu um livro chamado Economia da Informação, ele dizia o seguinte, que a riqueza da informação gera a pobreza da atenção. É tanta informação que muitas vezes nos sentimos afogados nesse mar de informação e não conseguimos recuperar a informação certa para tomarmos melhores decisões. E esse é um dos grandes desafios que nós temos não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Eu peguei essa frase do Shapiro e dei uma nova conotação para ela, dei um novo significado, um novo sentido. Para mim, a riqueza da informação gera a pobreza da informação. Isso significa que é um dos pontos centrais que nós estamos abordando no nosso livro. É tanta informação que nós temos que processar, que muitas vezes não conseguimos ter e recuperar a informação certa, no momento certo, para tomarmos melhores decisões. Outro dia eu estava numa turma de MBA e eu perguntei para um aluno meu que era dono de uma empresa de pesquisa de mercado. E perguntei como é que vocês disseminam informação para os seus clientes. Ele falou, Cláudio, nós desenvolvemos na nossa empresa a metodologia do A4. Eu falei, A4? Essa eu não conheço. Como é que é essa metodologia? Ele me respondeu, tudo que não couber numa folha tamanho A4 é considerado informação secundária, então a gente não passa de forma imediata para o cliente. Então é exatamente isso que nós vivemos, né? Uma overdose de informação e com muito pouco tempo para realmente processar toda a informação existente. E aí, trazendo alguns princípios básicos, né? Um deles, há 2.500 anos, Sun Tzu, esse velho general chinês, dizia o seguinte, se eu me conheço como me conheço o inimigo, eu não devia temer 100 batalhas. Agora, se eu só me conheço ou só conheço o inimigo, para cada vitória eu vou ter uma derrota. E se eu não me conheço, nem conheço o inimigo, eu não devia pensar em brigar, eu não devia pensar em guerrear, porque eu não vou ter a mínima chance. O que ele quer dizer aqui? Que nesse ambiente, por mais complexo que seja o nosso ambiente competitivo, para vencer, o que a gente precisa ter? O que a empresa precisa ter? O que o profissional, o que o administrador precisa ter? Precisa ter? Informação e conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Ok, sobre o seu ambiente competitivo e sobre si mesmo. Então, eu tenho que ter um conhecimento sobre o ambiente competitivo, as forças que agem nesse ambiente competitivo, os seus concorrentes, por exemplo, legislação, políticas. Mas também ele precisa se conhecer e se conhecer bem. Quais são as suas fortalezas? Quais são as suas necessidades de melhoria? Quais são as suas necessidades de aprendizado? Quais são as suas competências instaladas? E hoje, vamos só rapidamente, queria que vocês me respondessem, que vocês estão estudando, muita gente trabalhando, nas empresas que vocês conhecem. Tenho certeza que as empresas que vocês se relacionam no dia a dia se conhecem bem. Mas conhecem o seu ambiente competitivo, que eu quero dizer. Mas tenho muitas dúvidas se elas realmente se conhecem bem dentro dessa profundidade que eu estou dizendo. E aí temos um desafio enorme pela frente. Como gerar resultado, como fazer mais com menos, que é o que nós mais ouvimos hoje no dia a dia, se eu não me conheço, se eu não me conheço bem, se eu não conheço a fundo. A segunda questão que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir nessa história da gestão da informação, inovação e inteligência competitiva, é essa fala, que deve ter também uns 2000 anos, de um antigo filósofo grego chamado Heráclito. E Heráclito dizia o seguinte, a única certeza é a mudança. Vocês acham que essa frase, esse pensamento é atual? Vale para o dia de hoje? A única certeza é a mudança? Sim ou não? Acho que sim? O que você acha? Acho que sim, né? Na verdade, esse é o princípio da inovação.
Se nós não nos reinventarmos, se as nossas organizações não se reinventarem, se elas não mudarem, vamos combinar? Elas estão mortas no mercado. A organização hoje que não tiver essa preocupação de se reinventar a cada dia, de buscar, a gente estava discutindo, e esse vai ser um dos pontos do nosso debate, se existe ou não um oceano azul, um oceano no qual eu torno a minha concorrência relevante, se eu preciso buscar uma competitividade na qual eu tenha algum diferencial competitivo, se é que é possível ter, e aí eu concordo com o Daniel, um diferencial competitivo sustentável, porque cada vez mais as estratégias são copiadas, são plagiadas até. Então eu preciso, sim, buscar essa inovação nesse processo de gestão de mudança. Indo além desse processo, vamos a mais recente, há uns 200 anos, esse cientista chamado Darwin criou a teoria da evolução da humanidade. E Darwin dizia o seguinte, que não seriam os mais fortes, até aí todos nós concordamos, mas o mais interessante na teoria de Darwin, que ele dizia que não seriam também os mais inteligentes que iriam sobreviver, e sim os mais flexíveis, os mais adaptáveis. Isso nos dá, mais uma vez, uma amostra do que nós precisamos. É evidente que Darwin estudava, Bezerra, me ajuda, candangos ou calangos? Calangos. Calangos no arquipélago de Galápagos. Eita, essa é a pegadinha para a prova, né? Calangos no arquipélago de Galápagos. Todo esse material pode ficar depois disponível para vocês, tá, pessoal? E, evidente, estudando esses animais, aqueles répteis chamados, né, diabos dos Galápagos, que eram realmente répteis fantásticos, e ele falava isso, ele pensou isso, e ele escreveu toda uma teoria. E é exatamente este ponto que nós entendemos como um dos pontos cruciais dentro de todo o processo. A nossa capacidade de nos adaptarmos ao ambiente competitivo, adaptarmos às forças competitivas, e não só nos adaptarmos, mas estarmos à frente desse processo. Dizem que o empresário, a empresa bem-sucedida, é aquela que acompanha o mercado. A melhor empresa, a mais bem-sucedida, o executivo, o administrador mais bem-sucedido, é aquele que não só acompanha o mercado, mas sim se antecipa ao mercado. E é disso que nós estamos falando. Que é um princípio dessa teoria do professor Gozo, da exclusão competitiva. O que o Gozo fez? Ele fez um experimento com protozoários. Colocou num recipiente famílias similares de protozoários, e ele percebeu que quando os protozoários disputavam o alimento, eles se matavam, se aniquilavam em busca do alimento. Ele fez uma segunda experiência, colocou famílias diferentes de protozoários e com a mesma quantidade de alimentos. E ele descobriu que quando se tratava de famílias diferentes de protozoários, eles conseguiam coexistir, não se aniquilavam como no experimento anterior. Qual é a lição que a gente tira dessa história? Que é preciso encontrar, sim, diferenciais competitivos. E é este o processo da gestão da informação. Se a informação não está fluindo dentro das nossas organizações, como é que eu quero buscar diferenciais competitivos? Se ela não flui, como é que eu quero buscar inovação? Se ela não flui, como é que eu posso pensar em inteligência competitiva? Dentro desse cenário, falando um pouquinho de planejamento, que talvez seja uma das áreas mais maltratadas pela administração brasileira, pelos administradores brasileiros, pelos nossos executivos e pelas nossas organizações. E aí vai um meia-culpa. E a gente realmente, eu acho que nós somos exímios executores, muito bons executores, mas péssimos planejadores. É um drive que nós não temos no nosso linear e temos que desenvolver e cada vez de forma mais rápida se quisermos realmente ocupar o lugar de destaque na economia mundial. E dentro desse processo de planejamento, essa história é fantástica. Alice, perdida na floresta, se depara diante de uma bifurcação. No alto da árvore, vê que tem o gato, e chega para o gato e pergunta para o gato, seu gato, por favor, me ajude, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho a seguir? E o gato responde com uma nova pergunta, mas, Alice, para onde você quer ir? Ela diz, eu não tenho a mínima ideia. Aí o gato sentencia, ora, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho vai levar as empresas de vocês a chegar aos resultados que elas planejaram? Vai levar vocês a acabar o seu curso? Possivelmente não, né? Ou se conseguirem, com muito esforço, com muito sacrifício. E esse é um dos princípios da estratégia, um dos pontos que o Daniel escreveu no livro, que o Bezerra também tratou dentro do nosso processo. Dentro de um cenário, afogados, já falei, no mundo de informação, onde a gente tem um trabalhador do conhecimento, uma mente de obra,
mas que deveria aprender a desaprender. É tão difícil isso, né? Quando a gente fala que vocês estão aqui no curso técnico, vão fazer 1 ano, 2 anos de curso, e aí depois dos 2 anos de curso, ou talvez entrem numa faculdade, mais 4 anos de faculdade, depois uma pós-graduação, mais 1 ano, mestrado, 2, doutorado, 4, opa! E quando a gente termina isso tudo, nós estamos desatualizados com o mercado. Olha aí que problema que nós temos. Porque, e muitas vezes, temos dificuldade de desaprender aquilo que foi aprendido. Ora, num processo de inovação, isso é fundamental. Eu desapegar daquele conhecimento que sempre foi assim, sempre foi certo, mas ele tem que evoluir, ele tem que se adaptar. Dentro dessa revolução tecnológica, e o que a gente acredita é que a informação é, na prática, a única estratégia competitiva sustentável. E volto a dizer, se é possível ter uma estratégia competitiva sustentável. Bom, falei para vocês desse cenário, né, um cenário bastante interessante, um cenário de caos documentário, são muitos dados, mas pouca informação relevante. Uma pesquisa da Universidade Americana de Berkeley, ela revelou o seguinte: se toda a informação produzida pela humanidade fosse colocada em CDs, daria uma pilha que iria da Terra à Lua. Olha que interessante. E essa mesma informação está duplicando a cada ano, daqui a 6 meses, a cada 6 meses, depois 3 meses, e nos próximos 10 anos ela vai duplicar a cada 11 dias. Essa é a previsão que nós temos. Então, o volume de informação é um volume crescente. Daí a necessidade do que eu falei para vocês do gotejamento informacional. Entender o que realmente é informação relevante, para disseminar essa informação relevante para as pessoas que interessam dentro do formato que elas querem receber essa informação, no momento que elas podem receber. Que é a terceira onda que foi falada, na verdade, indo para a terceira onda da Revolução da Informação, do Toffler, em 1970, esse grande autor, esse grande administrador, esse grande guru da área de administração, ele já citava, né, dessa mudança do cenário, passando de uma economia vocacionada pela indústria de produtos para uma economia focada no capital e chegando na era do conhecimento, onde a economia é ditada pela informação. Mas, apesar disso tudo, nós vivemos um cenário de muita informação, de excesso de informação, que gera também muito lixo informacional, muita informação descartada. Né? Vamos fazer qualquer pesquisa no Google hoje, quantas milhares de páginas vocês buscam? E será que realmente é toda aquela informação que é necessária? Ou será que a gente precisa de uma informação mais trabalhada? Por isso, essa frase é muito pertinente. Como regra geral, o homem melhor-sucedido, eu poderia dizer a empresa melhor-sucedida, é aquele ou aquela que dispõe das melhores informações. Quem concorda com essa frase, por favor, levanta a mão. Pessoal, quem discorda dessa frase? Quem não acha nada? Opa, vamos de novo, vou tentar de novo. Quem concorda com essa informação? O homem melhor-sucedido é aquele que dispõe das melhores informações. Quem discorda dessa frase? Ninguém discorda dessa frase? Ninguém discorda dessa frase? Você discorda dessa frase? Por que você discorda dessa frase? Excelente! Eu estou com você, está certo? Pessoal, hoje não dá mais para ter acesso à informação. É preciso saber usar a informação. É preciso saber aplicar a informação. Se eu não souber aplicar a informação, eu não vou ser bem-sucedido. Porque todo mundo hoje tem mais ou menos o mesmo acesso à informação. Na verdade, Castells, um grande sociólogo, disse certa vez que esse novo mundo ele será direcionado entre aqueles que possuem informação e os excluídos informacionais. Aqueles que têm disponibilidade, têm acesso à informação, e aqueles territórios que não consomem, que não têm nenhuma ligação com a informação. Então, a informação hoje é básica para todo esse processo. Muitas vezes, o nosso processo de tomada de decisão, e é para isso que nós escrevemos esse livro, para ajudar a pensar um pouquinho melhor, na última linha, tomar decisões melhores, ele é feito dessa maneira. Quem tem uma moedinha para me emprestar? Alguém tem uma moedinha que eu possa usar? Prometo que eu devolvo. Prometo que eu devolvo. Eu sou autor de livro, jornalista, mas devolvo a moeda. Uma moedinha, pode ser... Opa, obrigado. É assim mesmo, pessoal. Quando não confia no apresentador, dá uma moedinha de 5 centavos, né? Quando confia, é de R$1. Então, bacana. Quando eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Sim, já fui executivo de várias empresas, de várias organizações, e sempre adotava essa prática. Tinha uma decisão, quanto mais complexa, maior seria a moedinha, claro, né? Então, eu pegava, pensava na decisão que eu tinha que tomar e fazia assim, cara ou coroa, o que vocês acham que deu? O que vocês acham que deu? Epa! Olha aí, pessoal, deu coroa. Parte de vocês, olha, estou devolvendo aqui a prova. Parte de vocês acertou, parte de vocês errou.
E é isso, pessoal, que deveria ser feito nas nossas organizações. Vocês podem pensar, Cláudio, você está maluco, né? Antes estivéssemos tomando decisões assim. Uma pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ revelou que 66% das nossas decisões empresariais fracassam. 2/3 das decisões nas nossas organizações dão errado. Essa é uma história triste que eu vou contar para vocês. E essa história fala do 11 de setembro dos Estados Unidos, onde uma agência de inteligência norte-americana, se a gente pode dizer que é uma agência de inteligência, sabia que iria acontecer um atentado em Nova York. Outra agência sabia que esse atentado seria feito com aviões. Uma terceira agência de inteligência norte-americana sabia que os terroristas estavam em solo americano. Mas essas agências não se falavam, não trocavam informações, não compartilhavam informações. O resultado, quase 3 mil mortos. E uma guerra mundial. Então, pessoal, o que a gente tira de conclusão dessa história? Sem boas informações é o quê? Impossível. Quero ouvir vocês. Sem boas informações é? Mais uma vez, todo mundo junto? Sem boas informações é impossível tomar boas decisões. Simples assim, difícil assim. Porque na prática é tudo o que a gente não faz. A gente tem informação, quando a gente tem informação, a gente não usa essa informação. Nada me gerava uma angústia maior do que ter que tomar decisão, e decisões, às vezes complexas, que podiam mudar o rumo das organizações que eu administrei, e não ter as informações no momento que eu precisava tomar essas decisões. E mais incômodo e frustrado ficava quando eu sabia que essas informações estavam dentro da minha própria organização e eu não conseguia recuperá-las a tempo de tomar essas decisões. Por isso que a gente fala dessa mudança do mundo que era vocacionado e focado no capital para o mundo vocacionado e focado na informação como um grande diferencial. E é evidente, né, que a gente trabalha com alguns conceitos, e essa é muito bacana, né, desse barbeiro. Opa, olha aí que informação precisa, ou outra informação relevante. Né? Enfim, tem uma série de questões que a gente pode estar trabalhando, né, inseguros desse mar, e elas vêm de hoje de toda parte. E é exatamente isso que a gente traz para vocês dentro desse mundo informacional, onde a gente busca cada vez mais e melhores resultados, e esses resultados têm que ver em menos tempo. Esse, na verdade, esse último livro, esse encontro comigo, com o Daniel, com o Bezerra, ele é fruto de um trabalho que nós desenvolvemos, eu e o Daniel, desde 1998, quando fizemos uma especialização, uma pós-graduação em inteligência competitiva. Deixa para lá. Quando ele ainda tinha cabelo preto, eu ainda tinha cabelo. Fomos a terceira ou segunda turma desse curso aqui no Brasil. E, evidente, nós estamos já trabalhando com esse tema desde essa época, estamos falando já há 15 anos nesse processo. Eu e o Bezerra pudemos transformar essa ideia num curso de pós-graduação. Chegamos a fechar 2002 até 2007. Foram 10 turmas na Estácio, depois com o Daniel e com o Bezerra, mais 4 turmas no Senac. E, evidente, agora nos preparando para levar esse curso para o IBMEC. Então, esse é o princípio que a gente quer conversar com vocês. Eu vou chamar agora, evidente, o Bezerra e o Daniel para conversar um pouquinho. Eu já falei para caramba, não pode dar o microfone que a gente começa, né, a falar. Então, por favor, Daniel. A ideia que nós queremos trazer é pensar em inteligência competitiva. Né? Se você tem muita informação, essa informação, conforme o Cláudio Starek já colocou, é uma informação que está colocada aí, está disponível, está saturada de informação. E como é que você extrai valor dessa informação para tomar uma decisão relevante? E aí que entra a ideia da inteligência competitiva. Só que nós estamos vivendo num ambiente, num mundo competitivo cada vez mais acirrado. Né? Cada vez mais intensa essa competitividade. E como é que nós conseguimos fazer negócios que possam se sustentar nessa competitividade? É possível isso? Vamos pensar numa questão. Se o barril de petróleo, o preço dele passar, deve estar aqui agora, $80, 70, sei lá. Se passar para $400, o que acontece na nossa vida? Vocês têm ideia? Se o preço do barril do petróleo passar para $400, alguém quer arriscar um palpite? O que acontece? O que acontece na Europa? O que vocês acham que os Estados Unidos vão fazer se o petróleo passar para $400 o barril? Vão invadir quem agora, né? Vão pegar o nosso pré-sal? Né? Vão invadir algum país, não é?
Então, essa é uma questão. E o que afeta a nossa vida aqui cotidiana? Gasolina aumenta muito, né? O preço do tomate vai para onde, então, né? Né? Então, quer dizer, essa é uma questão possível, gente? É uma questão possível? Não chega a $400, mas chega a $200 o barril. É factível isso acontecer? Sim, porque o petróleo é um recurso finito. Ele tem um prazo aí, né? Nós já chegamos ao pico do petróleo e a tendência agora é o petróleo, cada vez mais você vai consumindo, né? Ele vai se esgotando e, além disso, o custo da extração do petróleo vai se tornando mais caro. Então, cada vez mais você tem que usar uma energia, jogar mais recursos para poder extrair menos petróleo. Isso mexe com toda a economia, mexe com toda a nossa vida, mexe com a forma de fazer negócio. E aí, o Cláudio lembrou bem na questão de pensar em estratégia empresarial, pensar em planejamento. Como é que a gente pensa em ser competitivo num ambiente desse? Basta nós simplesmente descobrirmos a melhor forma de extrair petróleo ou a melhor forma de fazer um negócio que não use petróleo, que isso vai nos garantir? Pode ser uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. O desafio que nós queremos lançar nesse livro é pensar a inteligência competitiva como uma ferramenta que você possa tomar boas decisões, mas que se sustentem a médio e a longo prazo, que permitam você sair dessa perspectiva somente do curto prazo. E aí é um outro desafio. Porque toda a nossa vida, toda a economia no planeta, né, nessa dita globalização, é uma economia voltada para o curto prazo, para o imediato, para um presente permanente. Ou seja, o que importa é o que eu faço hoje, é o retorno que eu tenho agora. E aí pensar em planejamento fica comprometido. Por quê? Porque você precisa pensar em médio e longo prazo. Então isso entra em conflito com a ideia do presentismo, a ideia do pensar somente no hoje. Mesmo porque, e as próprias empresas que produzem alguma coisa vivem esse dilema. Se o mercado financeiro me dá uma remuneração de 2% por mês, ou de 2,5%, nós estamos vivendo isso hoje no Brasil, a taxa de juros baixou, as pessoas que vivem da especulação financeira estão reclamando. Então, quer dizer, se o dinheiro aplicado no mercado financeiro ele me dá um retorno maior do que o aplicado na produção, eu vou aplicar no que dá retorno hoje. E aí o meu planejamento empresarial ele acaba comprometido. Então, como é que a gente pode pensar, né? Que tipo de competitividade que a gente pode pensar que se sustente a médio e longo prazo? E aí vem uma inquietação que eu procurei passar no meu capítulo do livro, repensar essa ideia de competitividade. Pensar numa outra forma de competitividade. Cada vez mais essa competitividade ela está calcada em quê? Em você diminuir o seu custo e você aumentar a sua lucratividade. Não dá para competir com o retorno imediato do mercado financeiro. Por quê? Porque ele vai ser sempre mais elevado. Aí vai gerando essas crises que vão se tornando em ciclos cada vez mais curtos. Nós estamos vendo essa crise aí dos mercados, que vem desde 2006, né, nessa fase mais recente, e até hoje, agora a bola da vez é Chipre, né? É Chipre. Já temos a Itália também, temos a Espanha, temos Portugal. Então, quer dizer, como é que eu posso pensar numa lucratividade que não comprometa a sobrevivência das pessoas, que não comprometa as condições de existência das pessoas? E aí entra uma outra vertente também. Como é que eu posso pensar numa lucratividade, numa competitividade que considere a questão fundamental do ambiente? Nós temos uma economia, nós temos uma organização da vida econômica que lança mão de recursos naturais. Lança a mão desses recursos naturais numa velocidade muito mais intensa. Por quê? Porque tem que fazer lucratividade. Tem que gerar essa lucratividade. Só que isso faz com que chegue a um esgotamento de recursos naturais. Alguns são finitos, outros se renovam. Mas a velocidade, né, de utilização desses recursos ela é mais rápida, mais intensa do que a capacidade que a natureza tem de repor esses recursos. Então vai gerar uma conta negativa. Então a inquietação, o desafio que eu procuro lançar no capítulo que eu escrevi, é exatamente como você pensar em estratégia empresarial que possa se sustentar na perspectiva econômica. Nós vivemos na economia capitalista, então você vai precisar dar um retorno econômico financeiro.
mas que não faça isso a despeito, né, das questões socioambientais. Oi? Exatamente. Está canibalizando o planeta e a própria condição da existência humana. Por quê? Porque se a minha lucratividade ela é alcançada por um retorno maior do meu investimento e por um custo menor que eu tenho, o preço do trabalho é um custo. É considerado um custo. Então, cada vez mais, eu vou atrás de vantagens competitivas. É uma coisa que a gente estuda muito em administração, né? Uma coisa que a gente pensa muito. Né? E o Porter é um dos gurus do tema da vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva vai me levar aonde eu tenho menores custos, onde eu tenho menos imposto, onde o custo do trabalho é menor. Fala-se muito na questão da China como uma fronteira, agora se fala do Vietnã, está se falando cada vez mais, vai se expandindo. Por quê? Porque o custo do salário ele é menor, né? E você tem menos encargos para poder gerar o trabalho. Ora, se o custo do trabalho é menor, cada vez mais ele vai se realizando em condições mais precárias. Então eu gero uma externalidade aí, que talvez não seja nem externalidade, talvez seja só até intrínseco desse modelo, que vai comprometendo essa existência humana. Ok? E o outro aspecto é, eu vou lançando mão desses recursos naturais de forma cada vez mais intensa, e aí eu vou levando um esgotamento planetário. Né? Um esgotamento, né? Não vai explodir, acabar o planeta. Né? O que pode acabar, no modo mais acirrado, é a própria condição de existência humana. Né? Então, é essa a questão. Né? É pensar numa inteligência competitiva que possa efetivamente identificar formas de você fazer negócios, tá? Que alcance um determinado resultado econômico, mas que isso seja feito se respeitando, né, os limites do planeta, essas condições ambientais, até porque o planeta não é nosso, né, nós temos que deixar ele aí vivo para gerações futuras, né, e possa também garantir uma condição social para as pessoas. Nós temos lido aí nessa crise da Europa que tem gente suicidando. Né? Teve agora gente que, acho que foi na Itália, um casal com o homem com 62 anos, a mulher com 67 anos, eles não podiam pagar as contas, ele suicidou, depois ela suicidou logo atrás dele. Quer dizer, o que esse modelo está levando aí? Então a gente tem que pensar exatamente nisso. É possível nós associarmos a competitividade a uma sustentabilidade? Ou seja, a um respeito às condições da natureza e às condições humanas? Então essa é uma inquietação. Né? No livro eu procuro apresentar uma proposta de um modelo onde você efetivamente trabalhe a gestão, a informação relevante para tomar a decisão, que esteja exatamente na interseção entre resultado econômico, questão ambiental e questão social. E aí essa forma de fazer negócios que nós entendemos que poderá vir a ser uma forma de você encontrar um novo sucesso empresarial. Esse é o desafio. Se isso vai ser possível, é uma questão que eu não me proponho a responder, não ousaria tentar responder, mas pelo menos é uma tentativa de gerar algum incômodo para quem toma decisão, para quem trabalha na gestão empresarial, se efetivamente, né, nós temos que criar uma economia cada vez mais voltada para a remuneração do investidor, a despeito da sociedade, ou se efetivamente essa sociedade tem algum tipo de voz, mas não uma voz somente de consumidor, né, mas uma voz de cidadão. Então, quer dizer, não basta... Eu citei o exemplo aí do petróleo, se ele chegar a 400 dólares o barril, o que isso mexe na nossa vida e mexe na nossa forma de fazer negócio. Né? Mas e se a questão dos direitos humanos for uma questão universalizada? A questão do respeito à cidadania, a questão do respeito às diferenças, do respeito às minorias. Né? Como é que isso vai impactar o modo de fazer negócios em nível planetário? Se nós universalizarmos a perspectiva dos direitos humanos, dentro da visão ocidental, daquilo que é dito nos Estados Unidos, daquilo que é dito na Europa, embora não seja necessariamente praticado, né, mas que é verbalizado, né, para segmentos da sociedade, se isso for universalizado, significa que o modo de fazer negócios, né, nas empresas dos Estados Unidos ou nas empresas da Europa Ocidental, isso vai ter que ser universalizado, vai ter que vir para o Brasil, tem que ir para a África, tem que ir para a Ásia. E isso, né,
vai, obviamente, impactar a forma de se fazer negócios. Então, o incômodo que a gente quer lançar nessa questão é isso, né? É como fazer negócios dentro de um outro ambiente social que não seja esse ambiente extremamente predatório que nós estamos vivenciando hoje. Já existem exemplos de empresas que procuram trabalhar numa visão mais sustentável, né? Mas não entendendo, por favor, a ideia de sustentabilidade como sinônimo de questão ambiental. Fala-se muito, né? Eu defendo um planeta sustentável. Né? Tem bancos aí que falam muito isso, né? Eu sou uma empresa sustentável, né? E cobro uma taxa de juros exorbitante. E sustentabilidade não é isso. Não é porque eu abracei uma árvore ou adotei uma creche que eu estou sendo sustentável. Não. A ideia de sustentabilidade é outra. É um outro modo de sociedade. Né? Tem muita gente usando a ideia de sustentabilidade como uma estratégia de marketing. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando numa perspectiva de uma questão econômica, social e ambiental, e que embute também a questão cultural, o respeito a essas diferenças culturais. É disso que está se falando. É possível fazer negócio para isso? Obviamente, nós achamos que isso pode gerar um conflito, vai entrar em confronto com essa ideia do resultado a curto prazo, porque o resultado a curto prazo ele é predatório. Nós vimos nessa crise aí nos Estados Unidos, o próprio Obama ele ficou horrorizado, não devia ter ficado, porque isso parece que é parte do jogo, que quando o Estado teve que socorrer, né, os bancos e aquelas empresas financeiras nos Estados Unidos, botou dinheiro do cidadão, esses executivos que geraram essa crise, eles embolsaram logo um bônus poupudo. Mas espera aí, eles participaram da construção dessa crise. O dinheiro do cidadão vem salvar esses caras, eles vão em bolsa como participação em resultados. Então, é uma situação que é um tanto hipócrita. Né? Então, a gente está pensando numa questão que seja diferente disso. Né? Uma questão que seja você conseguir efetivamente realizar negócio dentro de um outro ambiente, que não seja esse ambiente calcado pelo curto prazo, pelo imediatismo e pela visão estritamente financeira. Não vale tudo. Né? Não vale tudo. A ideia é essa. Então, é possível fazer negócio sob outras regras? Essa questão, esse é o incômodo. Eu gostaria até que vocês ajudassem a refletir isso. Vou passar para o Bezerra aí para ele poder apresentar a reflexão dele. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Bezerra e eu estava aqui ouvindo as falas do Cláudio e do Daniel. Vou fazer uma pergunta que o Cláudio faz nas suas aulas também. Qual é a informação relevante que você tem hoje que vai durar 24 horas? 48 horas. Aquela informação show que você tem. Informação do bem e do mal. Informação boa, seu time ganhou. Informação ruim, houve aquele crime lá nas vans. O Papa, tem um novo Papa. Aquele jogador do Fluminense fazia 2 anos que não fazia gol, fez um gol aí. Essas informações todinhas, elas vêm rapidamente assim. E como se fosse assim, na mesma velocidade, desaparece também. Como se perdesse a importância e a relevância. Esse livro, ele tem uma inquietude muito grande que o Daniel estava falando assim. Vamos pensar um pouquinho. Se informação, se todos nós temos informações, por exemplo, qual daqui desse auditório a pessoa que não tem telefone celular? Essa é uma pergunta hoje completamente louca. Eu tenho uma filha, ela estava fazendo mestrado na época, e na época da dissertação ela surtou. Ela falou assim, pai, não vou usar mais celular. Isso é um problema lá em casa. A orientadora ligou para a gente, professor, o que o senhor fez com a sua filha? Ligaram para minha esposa, professor, ela é professora também. O que aconteceu com a Sarinha? E era um problema. Até que um dado momento, depois de 3 longos meses, minha filha falou assim, vou adquirir novamente meu telefone celular. Puxa vida, minha filha voltou a ser normal. Que coisa, né? Como é que a gente pode isso? Né? E aí eu fico vendo assim, olhando para os alunos aqui, eu sei que tem professores, o professor Marcelo e outros professores aqui. Gente, o que é que vocês, dessa geração Y e outras gerações que estão chegando aí, o que vocês vão fazer com essas informações
que pilhas e pilhas vai chegar a Terra, a Lua e outras coisas. O que vocês estão fazendo isso aí? Até que ponto essa informação que vocês estão pegando numa avalanche louca, isso vai transformar as ideias que vocês têm, que é o nosso desafio como professores, é justamente esse, pegar as ideias maravilhosas e transformar em negócio. Porque como o Cláudio falou, tudo começa na informação. Aí eu volto a falar de novo aqui de professor para aluno aqui. E aí? É muita informação. Em sala de aula, pode ser da parte técnica, de graduação, pós-graduação, o que for, nós temos que ter uma função de orientar esse gotejamento. Porque é informação demais. É informação demais. Os meus alunos, o momento crítico de aluno é prova. Não resta a menor dúvida, né? Prova, todo mundo fica desesperado. E eu combino com eles. Minhas provas vão ser consultadas oficialmente. Não precisa nem consultar o colega. É você mesmo. Agora, traga seu material. Isso, eu sempre fiz isso. Eu vou fazer uma comparação bem curta. Em 2005, os meus alunos traziam os papéis, as apostilas e tudo mais. Hoje, em 2013, o meu aluno ele traz o quê? Ele traz o celular, ele traz o tablet, ele traz o notebook. Ele não traz papel nenhum. A sala tem Wi-Fi, se não tiver, ele dá um jeito. Ele bota um bombril na antena, ele dá qualquer coisa, mas a informação chega ali. É incrível isso, né, gente? Então, uma coisa é bem notória. Vocês não têm problema de informações. Não tem. Informação não tem. Nosso problema é orientar. O Cláudio falou, 3 agências disseram no 11 de setembro, isso vai dar M. E deu no que deu. Eu estou lendo um livro é um engenheiro que ele fala sobre uma gestão de risco sobre o Titanic, o caso do Titanic. Muito bom o livro. Ele fala que um dia antes, o Titanic recebeu 11 avisos. Não vá para ali. Ali como tem uma espécie de um cinturão de iceberg. Não vá, cara. 11. No dia, 20 minutos antes, o cara falou assim, olha, vocês vão fazer uma M aí, cuidado. Aí o cara assim, não enche o saco, não, vou desligar, estou muito cansado. 20 minutos depois, há aquela tragédia, aquelas pessoas morrem. Então, espera ainda. Uma das surpresas que eu tive viajando com o professor Cláudio, em 2002, 2003, a gente foi para Brasília lá, fazer uma apresentação da pós-graduação. Falei, vamos falar de informação em Brasília? Uma das maiores carências que a gente viu lá foi as pessoas não sabiam como receber a informação, reter a informação, proteger a informação e divulgar a informação. Em Brasília. Porque a gente não podia estar... E tinha funcionários ali de órgãos ali de informação fantásticas ali. E aí, o que é que eu falo no meu livro? Eu falo de uma coisa crítica que o Cláudio falou aqui. Planejamento. Olha o momento de planejamento de informação que nós temos agora, olhando para a Copa do Mundo. Tem aquela meme, né? Quero ver na Copa, né? Tem esse meme aí, né? Imagina na Copa, né? Gente, os retrabalhos, os orçamentos estourados, já estão falando que o Maracanã vai fechar e vai fazer uma nova reforma depois. Então tem muita coisa aí, porque pegar as informações eles tinham. Agora, o planejamento dessa informação. Como é que vamos... O que o planejamento ele faz? O planejamento, meus amigos, tudo que vocês fazem aqui tem risco e tem perigo. Né? Você pode correr vários riscos e minimizar os seus perigos. A palavra no meio é planejamento. Por isso, o planejamento é uma das coisas mais sérias que tem em todos os ramos que nós podemos fazer. De uma partida de futebol a uma empreitada muito grande. E imagina a informação, que é uma coisa abstrata. Então, no nosso capítulo, nós abordamos isso. A construção dos cenários. Como é que eu faço as minhas projeções? Né? E no meu planejamento, como eu faço as minhas previsões? Essa inquietude que o Daniel falou aqui é uma coisa muito boa que esse livro ele consegue dar para você. Nós temos um cuidado muito grande, eu tenho certeza, o Cláudio, como organizador, teve esse cuidado de falar com os coautores. Não deem respostas certas. Não mostre receita de bolo. Porque é uma leviandade muito grande trabalhar isso hoje aqui. E, graças a Deus, o livro todo ele levanta questões.
como é que nós podemos competir sem ferir? Como é que nós podemos, de alguma forma, estruturar sem quebrar? Eu acho isso fantástico e eu convido a vocês a conhecerem essa literatura. É uma literatura, não é 50 tons de cinza, com certeza, tá? Mas é um livro de pesquisa que pode ajudar muito na sua carreira, na sua empregabilidade. Queria agradecer também a vocês e terminar com uma história que eu acho que é importante e nesse tema que é inquietante, né? Fiquei esses dias, várias foram as matérias falando de alunos batendo em professores em sala de aula. Esse foi tema de alguns programas de televisão e realmente isso me entristece muito, porque não é uma realidade só aqui. Isso é uma realidade que está acontecendo nos Estados Unidos hoje também, está acontecendo em outras partes do mundo, porque nós estamos nos distanciando desse aprendizado. Que tipo de ensino nós estamos fazendo? Que tipo de aprendizado nós estamos provocando? Que tipo de informação, qual é a qualidade dessa informação que nós estamos estimulando? E isso é base, porque você falou muito bem que tipo de gestores nós vamos ter à frente, né? Como lidar com essa situação. Mas eu queria sempre, acho que é importante a gente passar uma imagem positiva. E uma que me vem agora é uma história muito interessante de um aventureiro brasileiro chamado Amir Klink, que fez um projeto maravilhoso da circunnavegação no continente ártico. Para que ele pudesse fazer esse projeto, ou executar esse projeto, ele teve que construir um barco chamado Paraty 2, para enfrentar condições atmosféricas e marítimas adversas. E realmente, nos 30 primeiros meses nos 30 primeiros dias dessa viagem, que iria durar 1 ano, ele enfrentou temperaturas que chegaram a menos 40 graus Celsius, ondas de mais de 10 metros e tempestades que chegaram a durar 11 dias. Imagina só. Ficou, né? Enfrentou tudo isso, chegou exausto numa baía e ancorou o Paraty 2 numa baía. Quando ele estava apagando, exausto com toda a sua equipe, ele ouviu um barulho esquisito que parecia fritura de pastéis. Saiu apressado para ver do que se tratava e se deparou com uma das imagens mais lindas da vida dele, que era a reação química provocada pelo degelo da água doce em contato com a água salgada do mar. Aí ele pensou, poxa, eu tenho que registrar. Quando ia para a cabine para pegar a sua câmera fotográfica e chamar o fotógrafo de plantão da expedição, ele lembrou que ia passar mais 1 ano lá. Com certeza, nesse ano, outros eventos tão belos quanto aquele, ou ainda mais belos, iriam voltar a acontecer. Pessoal, nos 367 dias que ele continuou lá, nunca mais aquele fenômeno se repetiu. Qual é a lição que a gente tira dessa história? Que só existem 2 momentos nas nossas vidas em que a gente não pode fazer nada. Um foi ontem, já passou, e o outro amanhã, ainda não chegou. Por isso, hoje é o dia da gente pensar estrategicamente na nossa gestão da informação, na questão da inovação e tomar melhores decisões a partir de melhores informações. Muito obrigado.